Antes de mais nada, eu quero agradecer-lhes a oportunidade que me dão de mais uma vez estar aqui para juntos aprendermos com Jesus. Falando em Jesus, então, nós rogamos que Ele nos mantenha sobre a sua paz. Que assim seja. O nosso irmão Marcos já fez saber, então, o tema sobre o qual iremos refletir hoje. Mas iniciemos falando primeiro de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus nos diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência externa. Ou seja, nós podemos dizer que o reino de Deus seria o paraíso, seria o reino dos céus. E ele já nos dá um alerta muito grave, que é bom não perdermos jamais de vista. Ou seja, o paraíso, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus, não tem nada a ver com o que diz respeito à matéria. E nos lembremos que o corpo que nós utilizamos como veículo enquanto encarnados também é matéria. Portanto, ele também nada tem a ver com o reino de Deus. E ele continua dizendo assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Chama atenção para o fato de que algumas Bíblias não são fiéis ao original. A que eu tenho em mãos aqui agora, por exemplo, não é fiel ao original. Nela está dito assim: o reino de Deus está entre vós. Mas, no original grego, está claro que a fala de Jesus é: o reino de Deus está dentro de vós. Então, podemos nós entender, segundo a fala de Jesus, que o reino de Deus, o paraíso, é um estado de espírito. Não tem relação nenhuma com a matéria. Não tem nada a ver com posses. Não tem nada a ver em ter isto, aquilo ou aquilo outro. Está dentro de vós. Por conseguinte, entendemos nós, então, que o inferno também é um estado de espírito. Mas as tradições religiosas anteriores a Jesus sempre nos disseram que o inferno é um local circunscrito, é um lugar físico onde as criaturas sofrem as consequências dos seus atos impensáveis, às vezes até inconfessáveis, enquanto vivos, e vão para o inferno
sofrer as consequências desses atos. Mesmo Jesus, tendo nos dito que é um estado de espírito, as religiões posteriores a Jesus, mesmo as religiões ditas cristãs, mesmo as religiões que atribuem a Jesus um líder religioso, confundindo o evangelho de Jesus, que em verdade é um código de moral e não tem nada a ver com religião, não é um estatuto religioso, é um código de moral que, se nós, espíritos encarnados ou desencarnados, observarmos, vivermos segundo ele, a felicidade nos estará garantida. Mas por que será então que, mesmo tendo Jesus nos dito isto, as tradições religiosas, mesmo após eles, permanecem acreditando e levando aos seus seguidores a crença de que o inferno é uma realidade? De que o inferno é o local para onde vão sofrer dores inomináveis aquelas criaturas que não agiram conforme a lei e, portanto, irão queimar no fogo do inferno eternamente. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos afirma que Deus é amor. Sendo Deus amor, você é capaz de conceber ou de admitir que o amor fosse querer o mal de alguém? Nós humanos mesmo, com a noção que temos de amor, apesar de muito egoísta, mas às vezes o amor materno, às vezes o amor filial, o amor de pai. Qual pai faria seu filho ou a sua filha, a sua criatura? Qual mãe faria o seu filho, a sua filha, a sua criatura sofrer permanentemente por conta de um deslize, por conta de um ato impensado, por conta de um ato totalmente oriundo da ignorância? Qual de vós aqui sentado faria isso com um ente querido teu? Errou? Então, pagarás por este erro durante toda a vida. E é mais triste porque as religiões dizem que o sofrimento é atroz, é terrível e é eterno. Ou seja, o sofrimento é para sempre. Nós podemos, iluminados que somos, pelas luzes que nos traz o Espírito de verdade, promessa feita a Jesus, promessa feita por Jesus e realizada em 12 de abril de 1857, quando da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos entre nós. E lá, no Livro dos Espíritos, lá, na obra codificada por Allan Kardec, o Espírito de verdade nos esclarece que
As criaturas entendem que o inferno é uma realidade e o imaginam como algo realmente concreto, material, porque de fato existem seres que, encarnados na Terra, estamos falando da Terra porque estamos na Terra, mas o ser encarnado em qualquer um dos planetas existentes na casa do Pai, em estado de encarnado, aprisionado à veste carnal e ao planeta ao qual está estagiando, este ser, cometendo atos inomináveis, vai responder por estes atos, tanto no astral, tanto no plano espiritual, quanto em oportunidades outras, em encarnações futuras. Diz-nos o Espírito de verdade que as dores morais que são impingidas ao espírito pelos seus atos inconsequentes enquanto encarnados, as dores morais são muitíssimas vezes mais intensas, muitíssimas vezes maiores do que as dores físicas. Então, o ser que se permite desencaminhar um semelhante, tomar-lhe suas posses, levando-o muitas vezes à miséria e ao sofrimento atroz, vai responder por isso, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Porque o Espírito de verdade é claro quando nos diz: sim, nosso Pai é amor. Nosso Pai é misericórdia e misericórdia infinita. E o perdão do nosso Pai está justamente no fato de nos renovar a oportunidade de nós nos reconciliarmos com a lei. Ou seja, Ele nos renova a oportunidade de, através dos nossos atos, nós podermos nos reabilitar perante os erros cometidos. E o perdão vem porque nosso Pai é infinitamente misericordioso. Entretanto, a conquista do perdão para ser obtida é necessário, primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. Terceiro, a reparação. As lágrimas que eu provoco, eu irei derramá-las igual. Não é por menos que o nosso inesquecível e saudoso Francisco Cândido Xavier sempre nos exortou, sempre nos convidou a orarmos pelos políticos, a orarmos pelos corruptos, porque eles não fazem ideia daquilo que estão semeando para si. Imagine você o seguinte: uma autoridade pública que recebeu de nós o direito de cuidar dos nossos interesses. Este irmão ou esta irmã, revestido nesta autoridade, numa canetada que a criatura dá, apenas numa assinatura, ela desvia alguns milhões de dinheiros da saúde para satisfazer seus caprichos. Quantas mortes eles não produziram? Quantas lágrimas
eles não produziram. Quantas dores! E o Espírito de verdade nos esclarece que responderão por todas elas. Se essa canetada levou à miséria, à destruição, à dor, milhões de pessoas, esse Espírito, então, tem débito para com milhões de pessoas. Chegando do lado de lá, a dor é intensa, a dor é terrível e permanente. A criatura, é óbvio, perde a noção de tempo, perde a noção de espaço, perde a noção até de si mesmo, porque ela só tem dores. É óbvio que se de alguma maneira esse ser for acessado, é óbvio que esse ser vai dizer: sim, eu sofro de todo o sempre. Sim, eu sofro sempre. Porque não tem a noção de que é um espírito, não tem a noção de que é um filho de Deus, e um Deus amoroso, misericordioso e justo, que espera de nós, seus filhos, apenas e tão somente o reconhecimento de que erramos, para que nos seja renovada a oportunidade da expiação, da reparação, para podermos continuar caminhando para a única coisa certa na vida do Espírito. Não existem duas coisas certas na vida de nós espíritos, só existe uma. Todos nós nascemos e um dia seremos felizes. Porque o Pai que nos ama não nos criou para a dor, nos criou para a alegria e para a felicidade. Se temos nós a sensação de que estamos vivendo o inferno, é porque nós é que criamos essa situação. Ou não é fato que, mesmo aqui no plano dos encarnados, não é fato que existem criaturas que têm o alimento sobre a mesa, têm um teto sobre a cabeça, têm onde se recolher, seja nas noites quentes, seja nas noites frias. Tem a companhia de seus parentes, de seus amigos. Ou seja, o ser tem o suficiente para conduzir a sua vida. Mas o que ela faz? Ela reclama, porque o celular dela não é do último tipo. Ela reclama, porque a roupa que ela veste não tem aquela etiqueta. Ela reclama, porque ela não mora naquele bairro. Ela só reclama. É ou não é um inferno a vida dessa criatura? E que Deus tem a ver com isso? Imagine você o dia que nós atendermos ao apelo do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 17 e 18, e ele nos recomenda: orai, orai sempre, dai graças a Deus, sempre dai graças. Imagine quando nossa vida for norteada pelo Evangelho de Jesus. Então nós teremos a noção clara de que não somos daqui. Estamos só de passagem. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana. Falemos um pouquinho de céu. Inferno, nós humanos, humanidade planetária,
sabemos descrever com propriedade. E por que será que nós humanos conseguimos pintar com tanta exatidão, com tanta precisão, o inferno? O Espírito de verdade nos alerta que a nossa sapiência nessa área é porque nós ainda não tivemos a oportunidade, nós não temos a noção real do que seja o céu. Mas o inferno nós conhecemos bem. Por que conhecemos bem? Porque até agora nós não fizemos por onde merecer viver em estado de céu. A alegria não é permanente em nossa vida. A paz não é permanente em nossa vida. O nosso bom ânimo não é permanente em nossa vida. Porque nós mais reclamamos do que agradecemos. E por que será que nós mais reclamamos do que agradecemos? Porque a matéria exerce uma influência respeitável sobre nós espíritos. A matéria ofusca a nossa visão, tira-nos a noção de quem verdadeiramente somos, do que verdadeiramente somos. A matéria tem o poder de nos tirar a noção de que somos seres cósmicos, para nos entendermos como seres andreenses, paulistas, brasileiros, terráqueos. E nos entendendo como terráqueos, nós buscamos satisfazer o quê? Aquilo que o corpo nos pede. Na verdade, não é bem isso. Porque o nosso corpo pede o mínimo. Qualquer corpo se mantém firme e saudável com um prato de arroz e feijão. Qualquer corpo se mantém aciado com água e sabão. Qualquer corpo estará protegido com uma veste. Mas o que é que o mundo nos diz? Exatamente o contrário. O mundo nos diz que nós temos que ter sempre mais. Cada vez mais. E hoje, se nós tivermos a frieza, tivermos o realismo de colocar na ponta do lápis, nós vamos ver que nós conseguimos viver, no máximo, com algo em torno de 5 a 8% daquilo do que nós temos. Das roupas que temos, dos calçados, da área que a nossa casa ocupa e por aí adiante. Mas veja, por que será que nós ficamos nessa corrida incessante? Porque não conhecemos o céu. E por que não conhecemos o céu? Porque não estudamos Jesus. Não estudamos o Evangelho. Não buscamos conhecer o Evangelho, que é o código de moral, o qual a prática dele garante a nossa felicidade. Mas falta ainda falar do purgatório. Vamos falar do purgatório agora. Será que o purgatório existe? Tudo bem que eu estou tranquilo e espero que tenha deixado você também tranquilo. Porque o inferno não existe. Existe uma realidade que nós criamos para nós, e quando chegamos do lado de lá, vamos sofrer as consequências daquilo que nós criamos aqui. Em alguns casos, é tão grave aquilo que nós cometemos, que temos que expiar lá e temos que expiar aqui também. É por isso que nós vemos anomalias na sociedade humana
que é difícil compreender para quem não tem as luzes do Evangelho. As criaturas ficam sem entender, porque um é belo e o outro nem tanto. Porque um é perfeito e o outro é deformado. Porque um está na opulência e o outro está na miséria. Aí dizem que é Deus que fez assim. Não, que Deus é amor. Não foi Deus que fez assim. Foi o ser que fez por onde merecer estar assim. Mas está caminhando para Deus, dentro da oportunidade que lhe foi renovada, na condição que a criatura criou. Mas inferno não existe. Céu também não. Também não existe céu. Não existe aquele lugarzinho lindo, maravilhoso, em que as criaturas ficam lá conversando com os animais. Né? Tem umas fotos, o pessoal conversando com o leão, com o tigre, convivendo harmoniosamente. Tem, inclusive, anjinhos tocando harpa. E, geralmente, eles são loiros, de olhos azuis, cabelinhos encaracolados. Imagine você eternamente ouvindo um anjinho tocando harpa. Você ia aguentar? Graças a Deus que isso não existe. Mas purgatório existe. Purgatório existe. Porque, veja, a igreja, por volta do século VI, ela tinha que dar alguma resposta aos seus seguidores. Porque ela, dentro daquilo que ela entendia ser a verdade, ela continuou com a ideia de inferno, aprendida com as tradições religiosas de muito remotas. E também manteve a noção de céu. Mas e quando morre criança novinha? Para onde vai? Porque não teve nem chance de fazer o bem e nem chance de fazer o mal. Não vai para o inferno e para o céu, vai para onde? E as criaturas que não são tão ruins assim? Porque não, tem gente que é ruim, mas tem gente que não é tanto assim. Vai para onde? Aí a igreja pensou. Vai para o purgatório, que é um ponto intermediário entre o céu e o inferno. Mas não existe céu, não existe inferno. Por que existe o purgatório? Vamos lá. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus só pôde nos dizer assim: na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes diria que iria na frente preparar-lhes o lugar. Vamos trazer a fala de Jesus para o momento atual. Imagine você o seguinte. Imagine Jesus dizendo para nós, há 2000 anos atrás, que, gente, o universo tem alguns bilhões de galáxias. Em cada galáxia tem alguns bilhões de sóis. E cada sol tem o seu cortejo de planetas. Conclusão: existe na casa do Pai, do nosso amantíssimo Pai, o universo, trilhões e trilhões e trilhões de planetas. Nós íamos entender alguma coisa? Temos dificuldade até hoje. Imagine há 2000 anos atrás, quando a ciência da época, se podemos chamar de ciência, dizia que a Terra é o centro do universo. Tá, mas o que é o universo? O universo é, a Terra está aqui, o céu sai daqui, olha a abóboda celeste e acabou. Era isso que nós entendíamos, era isso que tinha como ciência. Então ele não poderia dizer outra coisa a não ser que na casa do Pai existem muitas moradas, e muitas infinitas moradas. E nós, de onde nós somos? Segundo o Espírito de verdade, no capítulo 3, capítulo 3, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade nos diz o seguinte: no planeta Terra, que na classificação dos mundos, o planeta Terra é um planeta ainda hoje de provas e expiações. Sendo um planeta de provas e expiações,
o mal tem uma certa prevalência, porque os seus residentes, nós, espíritos encarnados, somos mais inclinados ao mal do que ao bem. E estamos aqui tendo a oportunidade bendita de resgatar os nossos erros do passado. Em resgatando os erros do passado, poderemos permanecer caminhando cada vez mais na direção da felicidade. Tudo bem. Tá. Mas e purgatório? Purgatório, tá certo. Porque é o seguinte, purgatório é o ambiente onde as criaturas vão purgar, vão se libertar de alguma coisa que não é boa, de alguma coisa que lhes faz mal. Seria como se fosse um processo de limpeza, né? Purgar. Os mundos de prova e expiação têm essa função. Nos dar a oportunidade de nós resgatarmos os nossos erros do passado, expiarmos e viver as dores que nós provocamos, para em se arrependendo, expiando e reparando, fazer por onde merecer no futuro, queira Deus, não muito distante, despertar em mundos outros, aonde a felicidade já se faz presente. Como tudo na obra do nosso Pai amantíssimo evolui, nada na obra de Deus é estático, tudo está em movimento, ascensional, para frente e para o alto, sempre. Os planetas também passam por esse processo. Os planetas também evoluem. A Mãe Terra, por exemplo, tudo leva a crer que em breves momentos a Mãe Terra adentrará numa outra fase. Qual fase? A Mãe Terra entrará na fase de regeneração. Quando ela adentrar na fase de regeneração, quem vai ter prevalência? O bem. Quando isso vai acontecer? Quando os espíritos encarnados e desencarnados que aqui habitam, mas que ainda insistem em permanecer no mal, forem retirados. Eles então serão retirados e serão levados para planeta outro, que terá a função de purgatório. E vai continuar purgando, até que desperte para a noção clara de que é um ser espiritual, imortal, detentor da vida eterna, e que está vivendo essa vida eterna, aonde? Fez por onde merecer. Queira Deus, então, que nós, aprendendo com Jesus, estudando o Evangelho de Jesus, possamos passar a vivenciar Jesus. Porque sim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é só por Ele que nós vamos ao Pai. Mas entendamos então que, se seguirmos o caminho que Ele traçou, se vivermos a vida que Ele exemplificou, se abraçarmos a verdade que Ele nos descortinou, e a verdade que Ele nos descortinou não é outra que não, somos espíritos, vivamos como espíritos, priorizemos as coisas do espírito, tornando-nos agentes do bem em todas as circunstâncias da vida. Por exemplo, fazendo o bem que você me fez, me ouvindo até este momento. Que Deus o abençoe. Muita paz.